Olá, pessoas. Venho aqui conversar com vocês um assunto que andou na mídia nos últimos meses, nesse primeiro semestre de 2023, relacionando o uso de Coca-Cola, refrigerantes de cola, Pepsi-Cola, com questões sexuais. Bem, a divulgação induzia que a gente compreendesse que se tomarmos refrigerantes de cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola, nós homens, teríamos níveis mais elevados de testosterona, que os testículos ficariam maiores. Na verdade, até em alguns anúncios de periódicos ou de sites que noticiaram essas informações, eles se referiam a órgãos sexuais maiores, órgãos genitais maiores. Vamos compreender isso e como é que a ciência preparou a informação ou divulgou a informação que depois foi repassada pela mídia. Já há alguns anos, estudos parciais em locais diferentes no mundo, tanto nos Estados Unidos quanto na China, por exemplo, começaram a fazer comparações. Pegaram ratos em laboratório e, é claro, fizeram a comparação. Um grupo de ratos tomava Coca-Cola ou Pepsi-Cola e o outro grupo não tomava. Bem, primeiro estamos falando de animais que naturalmente não consomem o produto cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Isto é importante para compreendermos. Afinal de contas, embora muitas das pesquisas, sim, comecem com animais fáceis de compreender ou que tenham reprodução rápida e tenham vida bem mais curta, mas que também permita entender como determinadas substâncias funcionam, os ratos têm funcionamentos muito diferentes dos seres humanos. E nós vamos chegar lá. A primeira coisa encontrada nessas pesquisas, aos poucos foi concluindo que sim, os ratos que, ao invés de água, bebiam Coca-Cola ou Pepsi-Cola, tinham um aumento testicular. Os testículos, aquela parte do corpo masculino, os órgãos que produzem, que estão envolvidos em produção de espermatozoides e testosterona, aumentavam de tamanho. Alguns sempre vão crer que aquilo que seja maior é melhor. Bem, neste caso, o aumento de tamanho se associava ao aumento de produção de hormônio chamado testosterona. Esses ratos, então, mais provavelmente ficavam mais agressivos, mais competitivos, mais brigantes e competiam para copular com as fêmeas e terem filhotes. Bom, então significa que nós, homens, humanos, se tomarmos Coca-Cola, vamos ter testículos maiores e vamos produzir mais espermatozoides. Isto é uma coisa que não foi comparado, não foi estudado. Mas aqui eu quero começar a comparar outros fatores. Primeiro, esses refrigerantes de cola foram inventados por humanos, ou seja, eles não existiam naturalmente na natureza, significa que os ratos e nem os humanos, antes do século XIX, podiam tomar refrigerantes de Coca-Cola ou Pepsi-Cola. Quer dizer, o refrigerante ele deve ter uma série de funções. Uma coisa que também surgiu nas pesquisas. Obviamente, ao invés de tomar água, tomar refrigerante de cola que contém açúcar, esses ratinhos aumentaram de peso. Uma consequência que deveria ser lógica. Mas, e para os humanos? Essa é uma boa discussão. Por que uma boa discussão? Qual é o objetivo que nós, homens adultos, teríamos em aumentar a quantidade de espermatozoides? Não, mas eu quero ter filhos. Ok. Essa motivação é compreensível. Essa motivação faz sentido. Então,
se eu sei que em ratos, se eu tomar refrigerante de cola, eu vou ter mais espermatozoides, isso aumenta a minha chance de gravidez, de ter filhos. Tá. Nós não sabemos se isso acontece nos seres humanos. Torno a dizer, essas pesquisas estão sendo feitas com animais até mesmo para começar a compreender os funcionamentos fisiológicos, aqui no caso, sobre os testículos. Ok. Mas aumentando a testosterona não é melhor para sexo? Os seres humanos, os homens, vão ficar bastante motivados, mobilizados com relação a ter mais testosterona, porque se transformam em pessoas mais agressivas, mais competitivas, vão ter mais disposição física, muscular. Por isso que também se associa a sexo. Por quê? Porque sexo é uma atividade física, é uma atividade muscular, e nós também dependemos de ter uma disponibilidade do corpo para que o corpo consiga ter a atividade sexual, fisicamente e à disposição. Ah, mas a testosterona não é um produtor de desejo? Se fosse tão simplista assim, seria basicamente a necessidade de ingerirmos testosterona. Em verdade, aplicarmos, mas existem até comprimidos assim. Porém, já há mais de 20 anos, os próprios médicos descobriram que, caramba, se esse homem começar a tomar uma injeção de testosterona a cada 15 dias, bom, até o final do ano ele vai precisar o resto da vida continuar tomando as injeções, porque ele vai ter uma atrofia testicular. Quer dizer, se eu tomar o hormônio de fora, o meu corpo aprende que não precisa produzir porque o hormônio vem de fora e a atrofia diminui, incapacita o testículo de produzir testosterona daí para frente. Isso é importante falar, lembrar e estarmos em alerta. Ou seja, usarmos hormônios de fora não ajuda o corpo a produzir, inibe, impede, acaba com a produção do corpo. Sim, mas se nós só colocarmos um pouquinho a mais, cada corpo masculino depende de uma quantidade de testosterona. E essa quantidade ela é muito individualizada, tanto que a produção de testosterona ela varia ao longo da nossa vida, varia de acordo com a nossa atividade física. E o corpo vai produzir aquilo que é necessário para o músculo funcionar, para o corpo funcionar a cada dia. Bom, voltamos à Coca-Cola, à Pepsi-Cola, aos refrigerantes de cola. Ah, quer dizer que então se eu tomar esses refrigerantes, eu vou aumentar o tamanho do meu testículo e produzir mais testosterona, mais espermatozoides? Nós não sabemos. Essa é a conclusão maior. Puxa, e se perguntarmos para as pessoas que bebem refrigerantes de cola e aquelas que não bebem, e nós começarmos a perguntar sobre suas vidas sexuais? Boa ideia! Nós precisamos de vários estudos populacionais para entendermos essa função. Mas já devemos desconfiar que não deve ser um efeito tão impositivo ou importante. De outra forma, as pessoas já teriam percebido isso nas suas vidas. Vocês já perceberam que volta e meia encontramos um amigo ou uma amiga que diz que parou de tomar refrigerante, por alguma razão de saúde. Algumas são pressuposições. Não, eu soube que refrigerante faz mal, não quero mais. Mas algumas pessoas provavelmente devem ter malestares com os refrigerantes e começam a tomar água ou sucos, fazem essa distinção. Se fosse algo tão visível e importante, provavelmente nós já teríamos ouvido das pessoas que pararam de tomar refrigerantes de cola, começarem a contar que diminuiu a motivação, a mobilização física. Mas é interessante que muitas das pessoas que pararam de tomar refrigerantes, na verdade, procuram uma dieta saudável, porque na verdade fazem atividades físicas que exigem outro tipo de alimentação. E elas têm atividades físicas, então mais provavelmente elas não diminuíram a produção de testosterona. Pois é, então nós deveríamos estar desconfiando que
essas notícias de camundongos, ratos, animais que foram usados em pesquisa, terem tido mais testosterona, é algo que talvez diga respeito apenas aos ratos. Então, não se engane. Comece a pensar como é que a sua vida é. Se você considerar que a sua vida é saudável, está bem, você não tem problemas de saúde tomando o seu refrigerante, ok. Mas não acredite que o refrigerante vai aumentar a sua produção hormonal ou melhorar a sua vida sexual. É mais uma daquelas coisas que chamamos enganosamente de afrodisíacos. É enganoso, é. Mas se te faz bem, também não temos nada de discutir. Pense bem, nós temos que compreender melhor as nossas vidas, os nossos funcionamentos pessoais, para entendermos como a nossa sexualidade funciona. E a sexualidade humana funciona além dos genitais, além dos hormônios. Perceba, os relacionamentos interpessoais são extremamente importantes. Pense no seu relacionamento, se precisar de ajuda para melhorar sua vida sexual ou o seu relacionamento, procure um profissional de saúde mental, um psicoterapeuta que atenda casais, que atenda questões sexuais, para ter um momento para discutir, compreender, elucidar o que você pensa sobre você, o que você pensa sobre sua parceria sexual e como vai se dar o seu futuro. Vamos lá? Até mais. Eu sou Oswaldo Rodrigues, sou psicoterapeuta sexual do Instituto Paulista de Sexualidade e nós trabalhamos com questões de comportamento sexual. Precisando de ajuda, estamos aí. Até mais.